São 4 exercícios de gráfico que eu separei para vocês aqui. Então vamos lá. Olha a primeira questão. Eu não vou apenas matar os exercícios, eu vou fazer cada item aí para a gente aprofundar o entendimento, tá bom? Quero que você repare onde caiu essa questão. Caiu na FUVEST. Tá? Então aqui, ó, eu vou representar a trajetória e a gente vai traduzir o movimento que está descrito nesse gráfico aqui com uma figurinha mais intuitiva, tá? Então repare aqui, ó, o espaço inicial é 0. Então esse nosso objeto, ele começa no marco 0, quando o cronômetro vale 0. Aí o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está avançando, 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 até chegar na posição 100 metros. Então tá aqui, ó. Ele chegou na posição 100 metros, quando o cronômetro estava marcando 100 segundos. Só que, ó, o tempo vai passando e ele continua nesse mesmo local. O que acontece no mundo real quando o tempo passa e você continua no mesmo local? Significa que você está parado. Então ele chegou aqui na posição 100 e parou. E permaneceu aqui na posição 100 até qual instante? Até o instante 300. Então, desde o instante 100 até o instante 300, ele permaneceu naquele local. O que ele fez depois? O que o gráfico está falando? Ele vai reduzir sua posição do 100 para o 80, ou seja, galera, ele volta. E ele chega aqui na posição 80 no instante 400 segundos. Então é muito importante que você entenda um gráfico não de forma matemática, mas de forma física, porque a matéria é física. Então você tem que traduzir o que aquele gráfico está te contando do movimento do objeto. E como é que você vai traduzir isso? Trazendo para o mundo real. Então esse carinha começa no 0, avança, avança, avança até a posição 100, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, e depois ele volta até a posição 80. Esse é o movimento desse objeto que esse gráfico está contando para a gente. Agora vai dar para a gente responder as perguntas, tá bom? Vamos lá? Letrinha A. A velocidade escalar no instante 200 vale meio? Acha aqui no gráfico, instante 200, vamos achar aqui. Instante 200 está aqui, ó. Entre o instante 100 e o instante 300, o que o cara ficou? Ele ficou parado. Então a letrinha A é falsa. Opa, esse vermelho aqui não ficou legal para ver. Então a letrinha A é falsa. Por quê? No instante 200 segundos, ele está parado. A velocidade vale 0. Tá? Letra B. Em nenhum instante a pessoa parou? Falso. Né? Então ela parou desde o instante 100 e ficou parado até o instante 300. Letra C. A distância total percorrida nos 400 segundos foi 120 metros. Atenção que tem a palavra distância. Não está a palavra deslocamento. A palavra distância significa quantos metros verdadeiramente o objeto se moveu. Deslocamento é uma comparação entre a posição final e a posição inicial. Então agora, para matar a letra C, eu vou achar duas coisas, né? Que aí já mata a letra C e a letra D. Eu vou achar a distância e vou achar o deslocamento. Então vamos lá. Então, primeiramente, distância. E depois a gente vai ver deslocamento. Não é a mesma coisa, galera. Deslocamento é o famoso ΔS. Então vamos lá, distância. Distância são quantos metros verdadeiramente o cara andou durante todo o movimento. Então repare que na primeira etapa ele foi do 0 até o 100. Então aí ele já se deslocou 100 metros. Metro após metro ele caminhou 100 metros. E depois que ele fez? Ele voltou do 100 até o 80. Então ele andou mais 20 metros. Então a distância que ele percorreu foi 100 metros na primeira etapa
e 20 metros na segunda etapa. Distância não existe distância negativa, distância se mede com uma régua, com uma trena, então só existe distância positiva. Então a distância total que ele andou foi 120 metros. Agora, e o deslocamento? Deslocamento é uma comparação da posição em que ele está na foto final com a posição em que ele está na foto inicial. Na foto final, ele está no 80. Na foto inicial, ele está no 0. Então, ele se deslocou 80 metros, tá? Então, não confunda distância percorrida com deslocamento. Distância percorrida é quantos metros verdadeiramente ele andou, metro após metro. Deslocamento é uma comparação entre a foto inicial e a foto final. Então, deslocamento vai ser a posição final dele 80, a posição inicial dele é 0, então o deslocamento dele foi 80 metros. Então vamos agora aqui nas alternativas. Letra C. A distância total percorrida nos 400 segundos foi 120 metros? Sim. A alternativa correta, letrinha C. Mas vamos ver as outras. O deslocamento escalar durante os 400 segundos foi 180 metros? Não, foi 80. Então, letra D, falsa. E letra E. O módulo da velocidade escalar no instante 50 é menor do que no instante 350? Aqui está fácil de ver que não, até pelo formato do gráfico. Quanto maior a inclinação do gráfico, maior é a velocidade. Então, se a gente separar esse gráfico em duas etapas aqui, ó, uma etapa A, que é a etapa em que a posição está aumentando, e uma etapa B, que é uma etapa em que ele está voltando, repare que a inclinação da etapa A é mais inclinada do que a inclinação da etapa B, em que ele está voltando. Isso significa que o valor da velocidade na etapa A é maior que o valor da velocidade na etapa B. Ele avança mais rápido do que ele volta. Isso dá para ver claramente aqui no gráfico, né? Ele avança 100 metros em 100 segundos. Se você fizer delta T rapidinho, 100 sobre 100 dá 1 metro por segundo. Agora aqui, na última etapa, ele volta 20 metros em 100 segundos. Olha como ele volta bem mais lento, né? Na ida ele avança 100 metros em 100 segundos. Depois ele volta só 20 metros em 100 segundos. A velocidade na primeira etapa, 100 sobre 100, dá 1 metro por segundo. E a velocidade, quando ele está voltando, ele volta 20 metros em 100 segundos, 20 sobre 100 dá 0,2. Então, claramente, a velocidade que ele está avançando é muito maior que a velocidade que ele está voltando. Então, a letra E está errada, que ele fala que na ida é maior do que na volta, né? Então, é menor do que na volta. Então tá errado. Então a alternativa correta realmente, letrinha C de cavalo. Vamos então agora para a questãozinha número 2. A número 2 eu coloquei aí só para vocês se depararem e aprender a analisar o gráfico, a interpretar o gráfico. É uma questão de interpretação de gráfico. Caiu no vestibular, caiu na Sesgan Hill aí, né? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui uma leitura atenta do gráfico. Então aqui, ó, ele parte do zero e vai chegar aqui num certo ponto final da história. Mas dá para perceber que temos duas etapas, né? Vamos colocar aqui, ó, duas etapas. Temos uma etapa aqui e uma segunda etapa aqui. E aqui claramente você percebe, ó, olha aqui pelo eixo da distância, que essa etapa, essa primeira etapa, é uma distância maior do que a segunda etapa. Então, o ΔS da primeira etapa é maior que o ΔS da segunda etapa. Então, na primeira etapa, ele anda uma distância maior. Na segunda etapa, ele anda uma distância menor. Agora eu quero que você repare na inclinação do gráfico. Acabei de dar essa dica na questão anterior, vou dar de novo. Quanto maior a inclinação, significa maior a velocidade. Então a velocidade na primeira etapa, vou colocar aqui, ó, bem rápido, ó.
E a velocidade na segunda etapa é uma velocidade menor. Então, a velocidade na primeira etapa é maior que a velocidade na segunda etapa. Agora eu quero que você repare na informação tempo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma cor aqui. Repare o tempo que ele gasta na primeira etapa. E agora, por último, o tempo que ele gasta na segunda etapa. Então, claramente, o tempo que ele gasta na segunda etapa é maior do que o tempo que ele gasta na primeira etapa. Então, ΔT da segunda etapa é maior que o ΔT da primeira etapa. E o ΔS eu já tinha falado, mas vamos organizar aqui. Ó. O ΔS da primeira etapa é maior que o ΔS da segunda etapa. Então, olhando aqui na distância, o ΔS da primeira etapa, que está em azul clarinho, é maior que o ΔS da segunda etapa, que está em laranja. Aqui, olhando no eixo X, que é o tempo da primeira etapa é menor que o tempo da segunda etapa. E aqui, pela inclinação do gráfico, quanto maior a inclinação, maior a velocidade da primeira etapa é maior que a velocidade da segunda etapa. Analisando tudo isso, agora dá para a gente achar a alternativa certa, gente. Hoje de manhã, Ana saiu de casa para ir à escola, fez uma parte desse percurso andando e outra parte correndo. Então, claramente, ela correu na primeira etapa, correndo na primeira etapa, que ela está mais rápido. Na segunda etapa, como ela está mais lenta, andando. Tá? Em que ela correu uma parte desse percurso e outra parte andando. Então, ela correu na primeira e andou na segunda. A distância percorrida por Ana em função do tempo é mostrada no gráfico. Então já analisamos todo o gráfico. Observando o gráfico, pode-se afirmar que, letra A, percorreu metade da distância andando e metade correndo? Não, não, não. O ΔS dela correndo é maior que o ΔS dela andando. Letra B, percorreu maior distância andando? Não. A maior distância foi correndo. Letra C, levou mais tempo correndo do que andando? Então, o tempo que ela gastou mais foi na segunda etapa. Então, ela gastou mais tempo andando do que correndo. Letra D. Fez uma parte inicial do percurso correndo? Sim. E a seguinte andando? Perfeito. É a letra D de dado, galera. A letra E fala o contrário, então é falsa. Muito bem, já foi a questão 2. Agora chegamos na questão 3, que eu diria que é o exercício mais importante dessa aula, que é mais um exercício de encontro que nós trabalhamos na aula anterior através de equações, e agora a gente vai ver como é que a gente faz se aparecer um gráfico, tá bom? Então vamos lá. Dois móveis A e B deslocam-se segundo uma mesma trajetória retilínea conforme o gráfico abaixo, sabendo que o espaço S está em quilômetros e o tempo está em horas. Letra A, determine as funções horárias. Então vamos lá, gente. Então, eu vou fazer aqui uma figura para representar este movimento de maneira mais visual. Tá? Então vamos começar aqui com o carinha A. Aqui está o zero da estrada. O carinha A não começa no zero, ele começa no 40. Então vou colocar aqui, ó, o carinha A começa na posição 40, lembrando que o espaço está em quilômetros, certo? E aqui está ele na posição 40. Já o carinha B começa na posição 80. Aqui está o carinha B na posição 80. Olha a inclinação. O gráfico do carinha A está mais inclinado do que o gráfico do carinha B. Significa que a velocidade do carinha A é maior que a velocidade do carinha B. Então o que vai acontecer? Inevitavelmente, se o carinha que está atrás está mais rápido, mais cedo ou mais tarde, o carinha A vai alcançar o carinha B. Tá? Então nós teremos aqui uma posição de encontro e um tempo de encontro. Dá para ver que eles vão se encontrar graficamente. Repare que os gráficos estão se aproximando. Quando eles se tocarem, é justamente o local de encontro. E aí, Sérgio, como é que eu faço? Então, primeiro passo é você justamente fazer o que foi pedido na letra A, obter a função horária de cada um. Tá? Então, lembrando que função horária, né, vamos lembrar que função horária do movimento uniforme é o famoso sorvete. Né? Então, lá, vou colocar aqui, ó,
S e tempo. E o resto você tem que preencher espaço inicial e velocidade. O espaço inicial do carinha A, eu sei que é 40. O espaço inicial do carinha B, eu sei que é 80. Agora eu preciso saber a velocidade de cada um. Então, antes de eu montar o sorvete, deixa primeiro eu calcular essas velocidades de cada um, porque a gente vai precisar, né? Tá? Então vamos lá. Como é que a gente calcula a velocidade mesmo? ΔS sobre ΔT. Então vamos agora calcular a velocidade do carinha A. A velocidade do carinha A. O ΔS, olha aqui no gráfico, gente. Você vai tirar as informações do gráfico. O carinha A, no gráfico, começa no 80 e vai até o 120. Quanto vale o ΔS? 80, né? Em quanto tempo? Em 1 hora. Então, quanto vale a velocidade dele? 80 km por hora. Vamos fazer a mesma coisa para o carinha B. O carinha B, ele começa o movimento dele na posição 80 e avança até a posição 140. Então, aqui está o ΔS do carinha B. Do 80 até o 140, nós temos 60 km. Em quanto tempo? Em 1 hora. Quanto vale a velocidade do carinha B? 60 km por hora. Agora que você sabe as velocidades, agora dá para montar o sorvete de cada um. Lembre que se nós queremos a função horária do espaço, 2 letrinhas a gente não mexe. E quais são essas letrinhas? O espaço e o tempo. Então você tem que preencher só com o espaço inicial e com a velocidade de cada um. Então vamos pegar aqui, ó, o carinha A, espaço do carinha A e tempo. Você não mexe nessas 2 letrinhas se você deseja a função horária. Espaço inicial do carinha A, tá aqui, ó, ele começa no 40. E qual é a velocidade do carinha A? 80. Então, o sorvete do carinha A ficou, espaço de A é igual a 40 mais 80t. Vamos fazer agora o sorvete do carinha B. O espaço e tempo você não mexe quando você deseja obter a função horária. Você deixa essas letrinhas assim. Espaço inicial do carinha B, ele começa no 80. E qual é a velocidade dele? 60. Pronto. Aqui está o sorvete do carinha B. Então, a letrinha A nós fizemos. Determine as funções horárias de A e B. Fizemos. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer se você quiser achar o encontro dos objetos, que é o que ele vai pedir agora na letra B. Determine o quilômetro no qual A e B vão se encontrar. Então, agora, vamos para aquela dica do encontro. Qual é a dica do encontro? Eles estarão no mesmo local. Então, o espaço de A é igual ao espaço de B. Mas quem é o espaço de A? Está aqui, ó. Espaço de A é igual a 40 mais 80t. Quem é o espaço de B? Está aqui, ó. 80 mais 60t. Então, o espaço de A, vou escrever aqui, ó. 40 mais 80t é igual a 80 mais 60t. Quem tem t, eu vou jogar para o lado esquerdo do igual, quem não tem t para o lado direito. Então ficou 80t, o 60t joga para cá, menos 60t é igual a 80 e o 40 joga para lá, menos 40. 80t menos 60t, 20t, 80 menos 40, 40. Corta um zero de cada lado. Então, o tempo de encontro, o 2 vai passar dividindo, 4 sobre 2, 2 horas. Então, quando o cronômetro estiver marcando 2 horas, eles vão estar se encontrando. Agora, o exercício quer saber em qual local. Já que você sabe o tempo, volta em uma das 2 funções horárias, tanto faz, pode ser de A, pode ser de B, e substitua no lugar do tempo. E aí você vai achar o local de encontro. Então, vai dar 80
mas aqui vai ficar apertado. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Vou fazer aqui, gente, ó. Então, espaço de encontro é igual. Estou pegando essa equação do carinha B, tá? 80 mais 60 vezes o tempo, que é 2. 60 vezes 2 é 120, mais 80 dá 200. Então, eles vão se encontrar na posição do quilômetro 200 dessa estrada. É isso, galera. É assim que a gente mata exercício de encontro, tá? Ah, mas através do gráfico. Transforma o gráfico nas equações e depois é a mesma coisa que a gente já viu na aula anterior, tá bom? Vamos então agora para o último exercício desta aula de gráfico, questãozinha número 4, caiu na Federal de Minas. Temos dois gráficos sobrepostos aqui, ó. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, que é útil, é você olhar nos eixos, distância e tempo, tá? Então repare que temos aqui uma tartaruga, começou no 0 e ela vai retinho, retinho, retinho aqui, ó. Então é movimento uniforme. Vai sempre com a mesma velocidade. Já temos um gráfico vermelho, que é a lebre. Ela está mais rápida no início, repare, inclinação maior da reta, ela está mais rápida no início, só que depois ela mantém posição. Então ela parou, um tempão, ó. E depois ela retoma o movimento bem rápido. Mas chega depois, ó. Quem chegou aqui primeiro, ó, nos 200 metros, foi a tartaruga e a lebre chegou 5 minutos depois. Então, o velho problema da tartaruga e da lebre, a lebre vai devagar e sempre, a tartaruga devagar e sempre, a lebre corre muito, descansa excessivamente e depois acaba perdendo a prova. Suponha que a fábula da lebre e da tartaruga aposta uma corrida em uma pista de 200 metros de comprimento. As duas partem ao mesmo local, no mesmo instante. A tartaruga anda sempre com velocidade constante. Não precisava nem falar, o gráfico já mostra se é uma reta, é movimento uniforme, é velocidade constante. A lebre corre por 5 minutos, está aqui no iniciozinho do gráfico, ficou parada mó tempão, até esse instante T1, deita e dorme por certo tempo. Quando desperta, volta a correr com a mesma velocidade escalar constante de antes. Então, a velocidade desta etapa final é igual à velocidade desta etapa inicial. Mas quando completa o percurso, percebe que chegou 5 minutos depois da tartaruga. O exercício quer saber o instante desse TE, que é o tempo de encontro, quando a tartaruga alcança a lebre, e T1, indicado no gráfico, que é o momento em que a lebre acorda para fazer a etapa final dela. Tá bom? Então são essas duas perguntas, o momento do encontro, esse TE e esse T1. Então vamos lá. Vamos primeiro analisar a tartaruga. Vamos pegar aqui uma cor amarelinha bonitinha aqui. Então vamos lá. Então, primeiro passo, eu quero analisar a tartaruga. Então, tudo que eu escrever aqui em amarelo vai ser sobre a tartaruga. Beleza? O que dá para nós percebermos aqui da tartaruga? Dá para a gente perceber, ó, deste ponto aqui até esse ponto aqui. Aqui eu vou pintar de vermelho para facilitar, né? Deste ponto aqui até esse ponto aqui, ó. O delta S da tartaruga, que foi 200 metros, e o tempo que ela gastou, que foi 200 minutos. Então dá para a gente achar a velocidade da tartaruga. Delta S sobre delta T. Então a velocidade da tartaruga, ela andou 200 metros em 200 segundos. 200 sobre 200 vai dar 1 metro por segundo. Essa é a velocidade da tartaruga. Legal. Agora o exercício quer saber quanto vale esse instante de tempo que ele chama de TE. Tá vendo aqui? Mas eu vou olhar só no gráfico da tartaruga. Tá? Então, vamos lá. Velocidade da tartaruga. Velocidade da tartaruga é o delta S da tartaruga até aquele momento e o delta T de encontro. Quanto vale a velocidade da tartaruga? Acabei de achar aqui em cima que vale 1. O delta S do início até chegar no ponto de encontro, está aqui no gráfico, 50 metros.
E o tempo de encontro ele chamou de TE, passa para cá multiplicando. Então esse TE é 50 minutos. Já achamos então o tempo de encontro, 50 minutos. Deixa eu só ver aqui, eu tinha preparado essa questão aqui. Ah, errei, galera. Errei aqui, ó. Desculpa, vamos voltar. Ainda bem que eu preparei antes, né? O tempo aqui, ó, ela anda 200 metros, mas não é em 200 segundos, é 240. Então tá aqui, ó, tô corrigindo. Então, a velocidade dela não é um metro por minuto. Né? Eu vou cortar aqui, ó, esse zero com esse zero. 20 sobre 24, se eu dividir por 2, vai dar 10 sobre 12. 5 sobre 6. 5 sobre 6 metro por minuto. Agora tá certinho, galera. Corrigi aqui, tá bom? Aqui, então, ó, tá errada essa parte da conta aqui. Vamos corrigir, tá? Ainda bem que eu já tinha feito com antecedência. Tá, a velocidade da tartaruga, 5 sobre 6. O ΔS até o momento de encontro, 50 metros. E aqui o tempo de encontro. Agora ficou tranquilo, ó. 50 simplificou com 5, ficou 10. Esse tempo passa multiplicando. 6 vezes 10, 60 minutos. Agora sim. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Agora, para a gente achar esse instante T1. Esse instante T1 tem a ver com a lebre. Então, primeiro eu vou achar a velocidade da lebre. E para a lebre eu vou usar uma corzinha bem destacada aqui, que é o azul. Então, para a lebre, a velocidade da lebre, a gente vai pegar o ΔS da lebre sobre ΔT. A velocidade da lebre vai ser o ΔS é 50. Foi por isso que eu tinha me confundido, porque o da lebre que vale 1. E o tempo que ela gasta para chegar nesse ponto aqui, ó, é 5 minutos. Então a velocidade da lebre é 10 metros por minuto. Certo? Então a velocidade da lebre é 10 metros por minuto. Tá, mas o exercício quer saber quanto vale esse instante T1. Tá, então agora a gente vai analisar essa etapa, porque o exercício fala que a velocidade nessa etapa é a mesma velocidade na etapa inicial, que é essa que você achou. Então vamos lá. Então velocidade da lebre é igual o ΔS dessa última etapa, que eu vou riscar aqui de azul. E esse ΔS está visível aqui, ó, é do 50 até o 200, dividindo pelo ΔT dessa última etapa, que eu vou pintar de azul aqui também. Que eu não sei quanto tempo é esse, que é o que a gente vai descobrir. Então, velocidade da lebre é 10. ΔS dessa segunda etapa, começa no 50, vai até o 200. Então, é 150. E quanto tempo gastou nessa etapa? Vamos descobrir agora. Cortou aqui, passou multiplicando. Então, o tempo que é gasto nessa etapa são 15 minutos. Então, nessa etapa que eu pintei de azul aqui, ó, são 15 minutos. Agora vamos ver o que está marcando no relógio. Aqui no final marca 245. Volta 15 minutos no tempo, você descobre quanto está marcando aqui. Então, portanto, o instante T1 é 15 minutos a menos do que a chegada da lebre. Como ela chega na linha de chegada, ela cruza quando o cronômetro está marcando 245 e ela gastou 15 minutos nessa etapa final, então ela acordou quando o relógio estava marcando 230 minutos. Isso está visível aqui na alternativa A de amor. Muito bem, galerinha, um exercício bem interessante aí da UFMG. Meus amigos, agora quero agradecer a vocês a presença, acompanhando aí as aulas de cinemática. Quero agradecer e pedir para que vocês se inscrevam aí nos meus canais,
no canal do YouTube, Física Mega Power, e divulguem aí essas aulas, divulguem o canal, para que essas aulas cheguem ao maior número de alunos possível, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Até mais. Tchau, tchau.